Olá, concurseiros e concurseiras, vamos à nossa aula 7 para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Tema da aula de hoje, expansão territorial. Em parte já tratamos deste assunto quando falamos sobre a extração do ouro e sobre a pecuária. A extração do ouro e a pecuária são fatores também que corroboraram para a expansão territorial no Brasil colônia. Então, em parte, como já tratamos desse assunto, não vamos ser repetidos nessa aula. Porém, é preciso que vocês estejam atentos a este fato. Quando se fala também na extração mineral, que no caso falamos sobre a extração do ouro e outros metais preciosos, estamos também falando sobre expansão territorial. E quando falamos sobre a pecuária, também é um tema dentro da expansão territorial. Portanto, esses dois assuntos não iremos abordar novamente nessa aula para não ficarmos redundantes. Nessa aula, vamos atentar para o que foram as entradas e as bandeiras. Porém, é necessário antes olharmos o contexto ou pano de fundo para compreendermos melhor essa expansão territorial. E dentre estes fatores, destaco a União Ibérica, que foi a união da coroa portuguesa com a espanhola entre 1580 e 1640. Ou seja, neste período, Portugal e Espanha estavam unificados. Porém, Portugal permanece com a sua autonomia administrativa. Fez com que o Tratado de Tordesilhas perdesse sua finalidade. Já tratamos desse tema em uma aula. Esse tratado que dividiu o mundo entre a Espanha e Portugal. No que se refere ao Brasil, ele ficou com estas características. Uma linha foi traçada e parte do que veio a ser o território brasileiro pertenceu a Portugal e parte pertenceu à Espanha. Porém, quando estes dois países estão unificados, então essa linha que causava essa divisória, essa fronteira, perde a sua finalidade. Com isso, os luso-brasileiros avançaram sobre a indefinida fronteira entre o que pertencia a Portugal e o que pertencia à Espanha. Ou seja, estando elas unificadas, à medida que os luso-brasileiros saíam do território que pertencia somente a Portugal e se dirigiam ao território que pertencia à Espanha, não haveria uma reivindicação por parte da Espanha desse avanço, pois essas duas coroas estavam unificadas. E quando essa união acaba em 1640, já está bastante avançado esse processo sobre a fronteira entre o território que pertencia aos países. Essas fronteiras só serão definidas em 1750. Esses países fazem um acordo para defini-las e ficará conhecido por Tratado de Madrid. E esse tratado deu as características muito similares ao que temos hoje, ao aspecto geográfico do Brasil, né? Então, esse contexto ou esse pano de fundo é importante para a gente compreender como os portugueses ou os brasileiros avançaram sobre o território que pertencia à Espanha sem que houvesse conflito entre as duas coroas. Portanto, esse pano de fundo que viabilizou o avanço para o que a gente compreende hoje como sendo um território pertencente ao Brasil. Como já falamos de outros aspectos referente à expansão territorial, que foi a busca pelo ouro e a pecuária, não iremos nos estender neles aqui. Porém, outros dois fatores importantes iremos abordar, que foram as entradas e as bandeiras, muito similares, porém distintas. As entradas elas eram patrocinadas pelo governo colonial,
visavam a expansão respeitando os limites da linha de Tordesilhas. Eram feitas desde o período inicial da colonização, ou seja, desde antes da União Ibérica. Tinham por objetivo reconhecimento do interior do país e a busca por metais preciosos dentro dos limites territoriais, né? Então esse reconhecimento e a busca desses metais era financiado ou patrocinado pelo próprio governo português, denominava-se de entradas. Outro movimento que ficou conhecido como bandeiras era organizado por particulares, sobretudo da região onde atualmente fica o estado de São Paulo. Ocorreram 3 tipos de bandeira: a de apresamento, ou seja, que tinha por finalidade aprisionar os índios; a de contrato, que tinha por finalidade combater índios e quilombolas; e a de prospecção, que era de procurar metais preciosos. O fato preponderante e importante que vai distinguir as entradas das bandeiras será o seu financiamento. Atente-se, as entradas financiadas pelo governo e as bandeiras financiadas por particulares. Temos, tanto para o conjunto da expansão territorial, os seguintes fatores. No geral, a busca pelo ouro e metais preciosos e a pecuária, bem como as bandeiras e as entradas. Então estes foram os fatores preponderantes que viabilizaram a expansão desse território para além da linha do Tratado de Tordesilhas. Temos, portanto, esses fatores. Vamos agora ao exercício. Lembrando que continua disponível a nossa apostila de História do Brasil e História da Bahia para o concurso da PM Bahia. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail na descrição deste vídeo. A atividade bandeirante marcou a atuação dos habitantes da capitania de São Vicente, atual São Paulo, entre os séculos XVI e XVIII. A esse respeito, assinala a alternativa correta. Buscando capturar o índio para utilizá-lo como mão de obra ou para descobrir minas de metais e pedras preciosas, o chamado bandeirismo, apresador e o prospector foram importantes para a ampliação dos limites geográficos do Brasil colonial. Sem sombra de dúvida, a alternativa correta, pois a captura do índio foi o apresamento e a busca por metais preciosos foi o bandeirismo prospector, e ambos foram importantes para essa ampliação geográfica, aquela que nós falamos do avanço sobre a linha de Tordesilhas. Sem sombra de dúvidas, portanto, a alternativa A está correta. Vamos ver as demais alternativas, porque não estão corretas. As bandeiras eram empresas organizadas e mantidas pela metrópole. Aqui já vemos por que ela está incorreta, pois não eram as bandeiras pela metrópole, eram as entradas que eram financiadas pela metrópole. As bandeiras eram financiadas por particulares, portanto, alternativa incorreta. Com o objetivo de conquistar e povoar o interior da colônia, assim como garantir efetivamente a posse e o domínio do território. Aqui deveria ser então entradas. C. As chamadas bandeiras apresadoras tinham uma organização interna militarizada e eram compostas exclusivamente por homens brancos, chefiados por uma autoridade militar da coroa. Eles não eram exclusivamente
por homens brancos e não eram chefiados por autoridade militar da coroa, pois as bandeiras eram financiadas por particulares. Isso aqui é uma característica das entradas. O que escoou o impulso do bandeirismo no século XVII foi a assinatura do Tratado de Fronteiras com a Espanha, que redefiniu a linha de Tordesilhas e abriu as regiões do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, possibilitando a conquista e exploração portuguesa. O tratado não é do século XVII, mas sim do século XVIII, pois ele é feito em 1750 e é o Tratado de Madrid. E ele é feito em consequência do bandeirismo. Não é ele que gera o bandeirismo, mas é o bandeirismo que avança sobre a fronteira e aí descaracteriza esse Tratado de Tordesilhas e, portanto, foi necessário ser feito um novo tratado. Então, não existe esse tratado no século XVII, mas sim no século XVIII, e ele é consequência do bandeirismo, não o bandeirismo, e não o bandeirismo é consequência dele. Portanto, a alternativa também incorreta. Derivado da bandeira de apresamento, o sertanismo de contrato era uma empresa particular, organizada com o objetivo de pesquisar indícios de riquezas minerais, especialmente nas regiões de Mato Grosso e Minas Gerais. Bandeira de apresamento era para capturar índios. Portanto, a alternativa incorreta. Desta forma, tivemos como alternativa correta letra A. Assim encerramos mais uma aula. Próxima aula, conjuração baiana. Encerrando aí os temas sobre o Brasil colonial. Bons estudos e até a próxima.